Terry Silver com um charuto na boca na banheira, que é uma referência ao Karate Kid 3. A cena do final do trailer que tava meio borrada, mas era simplesmente o Gunter pedindo pra cortarem a transmissão. O Chozen bêbado no Sekai Tekai, que tava usando a mesma camisa quando ele ligou bêbado pra Kumiko na quinta temporada. O Robbie sendo chamado de covarde pelo Kwon é uma grande referência ao Marty McFly do De Volta para o Futuro. E simplesmente temos uma belíssima, talvez a melhor referência dessa parte 2 da sexta temporada, que é ao Rock 2, Balboa. Nada mal. Pois na cena do hospital, né, onde a Carmen ficou hospitalizada, ela chegou pro Johnny e o Miguel e disse o seguinte: vençam, simplesmente vençam o Sekai Tekai, que é literalmente uma referência assim cuspida descarrada ao Rock 2, onde a Adrian, né, ela ficou hospitalizada também, né, por conta da gravidez, e ela simplesmente chegou pro Rock e disse: meu irmão, vença esse negócio, vença essa luta. Como é que é? Vocês dois só me prometam uma coisa. Claro, qualquer coisa. Vençam. Vençam. Eu quero que faça uma coisa por mim. O quê? Vem cá. O quê? Vença. Pois é, meus amigos, no vídeo de hoje iremos ver 30 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez ou provavelmente vocês não perceberam na parte 3 da sexta temporada de Cobra Kai. E tem um detalhezinho aqui que eu vou comentar, que talvez seja a maior referência da história de Cobra Kai. Na minha opinião, é a melhor referência que eu já vi nessa série, e eu tenho certeza que vocês não viram. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e eu quero tirar logo o elefante da sala. Eu quero falar do tema principal aqui dessas referências, que é aquela cena misteriosa, aquela cena borrada lá do final do trailer da parte 2, né? Aquela cena meio verde, que parecia que tinha um cara engravatado, aí no meio parecia ser uma criança, aí do lado esquerdo uma mulher. A gente até teorizava, né, de que era uma referência ao Sr. Miyagi, de que a gente veria coisas do passado do Miyagi, da família dele, e que talvez essa criança aí no meio fosse o jovem Sr. Miyagi, né, o Miyagi criancinha. Não é nada disso, não tem nada a ver com o Sr. Miyagi, é o Gunter. É o Gunter, o apresentador do Sekai Tekai, lá ele dizendo corta a transmissão. A última cena do 10º episódio é essa imagem aí enigmática. Ah, tô decepcionado. Eu achava que era alguma coisa mais importante do Sr. Miyagi, um grande segredo, mas não é nada disso. Ah, fala sério. Porém, o título do 6º episódio da parte 2 da sexta temporada se chama Bem-vindos a Barcelona, que é simplesmente em catalão, cara, que como sabemos é uma língua ocidentada, né, usada no leste da Espanha, e a tradução é Bem-vindo a Barcelona, e foi justamente o que a Zara falou pra Tori nesse 6º episódio. A Zara derrubou a Tori lá e falou Welcome to Barcelona, bitch. A galera aí que gosta de acompanhar o time do Barcelona, né, os culés, sabe muito bem do que eu tô falando. Eu odeio todos vocês, mentira, um ou outro culé eu aturo, um ou outro. Aqui é Real Madrid na veia, pai, madridista. Simbora. Que porcaria é essa? Essa referência daqui é genial. Isso daqui é sensacional, é um jogo de câmeras absurdos, né? Porque quando o Gunter, no início do 6º episódio lá no Sekai Tekai, ele fala que amanhã as suas vidas mudarão pra sempre, nesse momento quando ele fala isso, suas vidas vão mudar, a câmera dá um close em quem? No Kwon. A vida dele mudou muito, ou seja, o Gunter, ele pronunciou o final do 10º episódio, né, onde o coitado ele acabou batendo as botas e virando estatística. Vai achando que o roteiro de Cobra Kai é coisa bobinha, que só tem triângulo amoroso, toma aí essa direção aí, vai, o cara pronunciou a morte do sujeito. Parece uma loucura só de pensar nisso. Na cena do hospital, onde a Carmen ficou hospitalizada, né, e disse pro Johnny e Miguel vençam, é uma clara referência a Rock 2, e eu achei isso genial, né, onde a Adrian, ela ficou hospitalizada também por conta da gravidez, né, um certo problema que aconteceu, e aí ela chegou pro Rock e falou, meu amigo, meu parceiro, compadre, vença essa luta, que é a mesma coisa que a Carmen falou pro Johnny. Baita referência. Como a gente sabe, o Johnny adora Rock, né? Já fez inúmeras referências a esse filme, a esse personagem do Balboa, que é icônico no cinema, pô. Gostei. Agora você tá falando a minha língua. E é interessante notarmos, né, que a música Fight Night, ela toca durante a briga que Daniel e Johnny eles têm na praia lá nos anos 80, e é a mesma música que toca nessa cena aí do Miguel e Johnny conversando lá no hospital, cara. O Terry Silver aparecendo com um charuto na boca em uma banheira nessa sexta temporada é uma claríssima referência a Karate Kid 3, quando o Rabo de Cavalo fez exatamente a mesma coisa. E teve até uma cena em Cobra Kai, eu não lembro agora a temporada, em que o Daniel e o Terry Silver eles compartilharam a mesma sauna. Pois é, Terry Silver de toalha
né? E Daniel, essa cena ficou meio estranha. Ah, fala sério. Quando o Johnny diz pro Daniel ao chegar no hotel que ele mesmo iria acabar com o Chris pessoalmente, é exatamente a mesma coisa que ele falou no 4º episódio da 3ª temporada de Cobra Kai. E ele também disse que o Chris será retirado do serviço, que também foram as mesmas ordens que o Chris deu pro Bob no torneio de Ovalle de 84. Ou seja, é a cena em que o Bob machuca a perna do Daniel. Depois que o Johnny sai do chuveiro e ele diz "há mais pressão saindo de uma mangueira de jardim", é uma clara referência à festa de Halloween da escola de 84, né? Onde o jovem Daniel trollou o jovem Johnny com uma mangueira de jardim. E o Johnny nessa cena, lembremos bem, ele tava bolando o verdinho, né? O Johnny, ele é... Cala a boca, bafo de pica! Durante a conversa lá no hotel entre a Kim e a Tori, a gente tem várias referências à 5ª temporada, velho. Isso daí eu pesquei assim de imediato. A primeira é que a Kim disse que a Tori estava focada apenas no Rob, né? Que foi a mesma conversa que elas tiveram na 5ª temporada. E a Tori ainda está chateada com a Kim por ter machucado a mão com aquele boneco de pedra. A Kim também afirma que a Tori não é uma líder, que é uma referência ao exercício em dupla que ela teve com a Devon na 5ª temporada, onde de fato a Tori naquele momento foi uma péssima líder. O Johnny afirmou que o Daniel socou a cara do Silver em um evento de caridade na 5ª temporada, mas a gente sabe que isso não foi bem verdade, né? O Daniel apenas empurrou o rabo de cavalo. Enquanto o Daniel conversa com os patrocinadores do Sekai Taikai, ele fala sobre se tornar o primeiro aluno do Sr. Miyagi em 84, né? Descrevendo alguns dos eventos do primeiro Karate Kid. O Daniel também não perde a oportunidade, né? Sempre que ele vai em um evento de karatê, algum torneio, ele fala do chute da garça pra todo canto que ele vai, todo mundo conhece o chute da garça. O maluco, ele é mega famoso, é a pessoa mais conhecida dos Estados Unidos. Tem razão. E nesse café nós também conhecemos o Sensei Wolf dos Iron Dragons, né, que é interpretado pelo Liu Stan, que foi o segundo ator a aparecer em Cobra Kai e que fez esse reboot do Mortal Kombat, né? Afinal, o primeiro foi o ator Josh Lanson, que também apareceu no filme Mortal Kombat, e foi aquele cara lá do México, né? Assim que Johnny e Rob chegaram. Aquele cara que queria roubar lá, enganar o Johnny e tal, mas ele acabou se lascando lá também. Mas esses atores de Mortal Kombat adoram aparecer em Cobra Kai, né? Beleza. E outro detalhe também genial é a voadora no like aí embaixo, cara. Aproveita que nós temos muitos detalhes, referências e easter eggs ainda pra comentar nesse vídeo que vocês não perceberam. Deixa a voadora no like aí embaixo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e sigam o Tio Geek lá no Insta, tá? @LucasMGeek, eu vou te seguir de volta, a gente vai trocar essa ideia marota sobre o Cobra Kai e eu tô postando vários conteúdos exclusivos lá no meu Insta, então não perde, é um complemento das coisas que eu posto aqui no canal, faz tudo isso que é nóis. Foi revelado que a faixa do Sr. Miyagi do Sekai Taikai é entre os anos 40 ou 50, ou seja, isso significa que ele teria lutado antes ou depois da Segunda Guerra, que é pouco tempo depois dele ter deixado Okinawa. Quando o Rob ele finalmente consegue conversar com a Tori, ele fala que depois que ele saiu do reformatório, ele também passou um tempo com o Chris, pois ele não tinha outras opções naquela época, que é justamente o que estava acontecendo com a Tori naquele exato momento, ela só tinha o Chris. Durante a conversa entre Chris e Johnny, eles mencionam a fuga do Chris da prisão na 5ª temporada, e o sensei disse que a autodefesa assume muitas formas, que foi exatamente a mesma coisa que o Chozen falou pro Daniel assim que eles se reencontraram lá em Okinawa. O Doug vai colocar as cenas aí lado a lado, vou dar esse trabalho pro Doug, mas cara, é exatamente a mesma coisa, as mesmas palavras, isto é impressionante. Nada mal. Que por falarmos no Chozen, né, a primeira aparição dele nessa parte 2 da 6ª temporada, e lembramos que o Chozen ele foi pra Okinawa lá no 3º episódio da parte 1, mas o Chozen ele estava utilizando a mesma camisa que ele usou lá no último episódio da 5ª temporada, né, quando ele saiu da boate bêbado e ligou pra Kumiko. E aqui agora no Sekai Taikai, de novo ele estava bêbado usando a mesma camisa. Parece que o Chozen ele tem uma camisa quando ele bebe, né? Como é que é? Inclusive, né, quando o Chozen fazia o showzinho dele completamente bêbado, é possível vermos um dos representantes do Sekai Taikai que apareceu lá no 8º episódio da 5ª temporada. Olha o carecão aí. Durante o desafio entre os dojos, o Kon pergunta se o Rob sempre fugiu de um desafio. Aí o Rob ele virou pra trás e, cara, é a mesma coisa que a gente viu lá em De Volta pro Futuro, o Marty McFly. Se eu fosse o Rob, eu metia uma referência ao Salsicha do Scooby-Doo e dane-se. Falava assim... Você tá me desafiando, é? Parece uma loucura só de pensar nisso. O Kon, nesse momento, ele disse pro Rob que eles deveriam fazer uma aposta, que é uma bela referência ao desafio do gelo entre Chozen e Daniel lá no Karate Kid 2. Quando a Sen vira pra Tori e diz, eu teria ajudado você, só queria que você tivesse vindo até mim. Lembrar muito a conversa que a Amanda teve com a Tori no 4º episódio da 4ª temporada. Cara, é a mesma coisa, as mesmas palavras. Isso daí é impressionante também. Quando Daniel e Johnny conversam com o Chozen, foi confirmado que de fato ele foi visitar a Kumiko em Okinawa.
Okinawa, mas ele jogou o pote no chão exatamente como o Johnny fez lá no início da concessionária do Daniel. O Shows ele viajou até Okinawa, comprou passagem, pagou caro pra simplesmente ser recepcionado na porta da Kumiko por um cara de toalha. O Shows é o maior corno que existe. Quer dizer, corno não, né? Porque ele não chegou a ficar com o Kumiko. Ele talvez seja gado. Gado com certeza o Shouzen é. Que porcaria é essa? O 7º episódio da parte 2, intitulado Cachorro da Luta, é uma referência ao que aconteceu com o Daniel no episódio, né? Pois em um determinado momento ele foi sequestrado e simplesmente ficou em uma gaiola junto com outros cachorros. Enquanto o Daniel pegava um táxi, ele ligou pra Amanda dizendo que o Sr. Miyagi era contra torneios, que é uma referência à conversa que eles tiveram após a festa do Halloween lá no primeiro Karate Kid. E agora a gente sabe o motivo do Sr. Miyagi repudiar que o Daniel participasse de torneios lá nos anos 80, né? A gente sabe porque o Miyagi odeia torneios, né, Sr. Miyagi? Porque a luta dele que teve quando ele participou quando era jovem no Sekai Tekai resultou em morte. Por isso que o Miyagi ficou traumatizado e não queria mais saber de torneio de karatê. Tem razão. Ao chegar no endereço, o Daniel foi simplesmente abandonado pelo taxista, que foi a mesma coisa que aconteceu com o Daniel no final da 5ª temporada. Aparentemente os taxistas eles odeiam o Daniel LaRusso, né? Ah, fala sério. E quando o Daniel ele fugiu do local, ele deu de cara com um dos capangas do Silver lá do Karate Kid 3, que é o Dennis, cara, quem lembra? Sendo que o Dennis conseguiu dar uma ajoelhada no Daniel, assim como o Daniel fez com ele lá em 1985. E durante a luta com o Dennis, o Daniel usou a mesma técnica que ele usou contra o Shouzen lá no final do Karate Kid 2 e jogou o Dennis na mesa exatamente igual a ele fez com o próprio Dennis nos anos 80. Cara, o Dennis ele conseguiu apanhar pro Daniel em 2 décadas diferentes. Se apanhar em uma terceira, pede música no Fantástico. Meio dramático, não é? A forma como o Johnny escolhe o bolinho que ele queria comer lembra muito a primeira temporada, né? Quando ele escolhia aquela pizza lá de providência duvidosa. Após a luta do Cobra Kai na plataforma, o Won, ele pega um dos dentes, né, que a Tori arrancou dos pobres coitados e mostra pra galera, exatamente igual a como aconteceu em O Grande Dragão Branco. Após o Rob ele ser derrubado, ele bate no tatame de decepção, que foi a mesma reação que ele teve quando ele perdeu pro Falcão lá na 4ª temporada do All Valley. No 7º episódio é revelado que tem algo de errado com a gravidez da Carmen, que é uma referência ao que aconteceu com a esposa do Sr. Miyagi lá no primeiro Karate Kid. No 8º episódio, Kenny recebeu uma visita da Amanda, assim como o Rob fez no 3º episódio da 4ª temporada, sendo que em ambos os casos, né, ambas as visitas, o tema principal era justamente o Anthony. E que bom que o Kenny e o Anthony se entenderam nessa parte 2 aí. Olha, nossa, progresso. Lá no clube, o Shouzen ele chega pra Kim e diz o seguinte: talvez você esteja procurando criar problemas com o Miyagi, que é uma referência ao que ele falou pro Daniel lá no Karate Kid 2. E aí agora eu vou dar mais trabalho pro Doug, porque ele vai ter que comparar as 2 cenas, né, colocar lado a lado. Se vire, Doug. Que porcaria é essa? A cena em que o Kwon ele abraça a Tori de forma romântica, né, tentando cantar a garota, é uma referência ao que o Johnny fez com a Ali lá no Karate Kid, né, cara, que também na tentativa de deixar o Daniel com inveja, que foi a mesma coisa que o Kwon tentou fazer com o Rob, cara. É exatamente a mesma cena. Essas referências aí ao primeiro Karate Kid são geniais. Durante a conversa com o Anthony, a Amanda pede para que o seu filho peça desculpas ao Kenny, que foi a mesma coisa que ele falou pro Anthony lá na 4ª temporada, em uma cena que foi excluída. Quando o Shouzen ele derruba um dos clientes do bar, ele ameaça quebrar o pescoço do sujeito, que é uma referência ao que ele mesmo falou em Karate Kid 2. Ele chegou pro Daniel, né, lá no desafio do gelo e falou o seguinte: ou quebra o gelo, ou quebra o pescoço. Compara aí, Doug, as 2 cenas. Vai trabalhar. Tudo pra você é um desastre. E ainda no clube, né, o Kwon, ele fez algumas referências a Karate Kid 2, como por exemplo, dizendo que ele queria aquecer a Tori durante a noite, que foi a mesma coisa que o Shouzen falou pro Daniel a respeito da Kumiko. Rapaz, o Daniel e o Shouzen eles já tretaram demais, tá? Talvez tão mais ou quanto o Johnny. E ainda bem que Daniel e Shouzen se acertaram com o passar dos anos, hein? Tem razão. Sendo que o Kwon, nesse momento lá do clube, ele chegou pro Rob e falou o seguinte: bora, meu irmão, faça algum movimento, se mexa, que foi a mesma coisa que o falecido holandês falou pro Daniel LaRusso lá durante os intervalos de All Valley de 1984, cara. O ator do holandês, infelizmente, nos deixou. Quando o Anthony ele vai até a casa do Kenny pra conversar com ele, o Kenny acerta o nariz do Anthony de forma inusitada, assim como o Daniel fez com o Johnny lá em 84, velho, igualzinho. Mas e aí, meus amigos, ficou faltando algum detalhe, alguma referência, algum easter egg que eu ainda não comentei, mas que vale a pena? Vocês querem uma parte 2 desse vídeo? Se tiver muitos likes, muitos comentários, vamos colocar uma meta aqui? 8.000 likes. Se esse vídeo tiver 8.000 likes, eu trago a parte 2 de detalhes contando os easter eggs dos 2 últimos episódios. E vão por mim, tem tanta coisa nesses 2 últimos episódios que eu pesquei que vocês não fazem ideia. Mas só se vocês quiserem, comentem embaixo. Geek, traz a parte 2, faz a parte 2 que eu faço com o maior prazer. É isso, até a próxima. Valeu, falou. E fui!